Talvez você esteja desejando muito algo, querendo realizar alguma coisa, um desejo. Só que a pergunta que chega é a seguinte: basta querer para materializar, manifestar? Não. Para manifestar, é necessário que eu esteja completamente alinhado com as leis universais. A partir do momento que eu entendo que tudo aquilo que eu manifesto na minha vida, seja uma doença até uma situação de grande alegria, tem uma origem. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, o estado que eu vivo todos os dias. Eu me chamo Hilda Flávia, psicóloga, e neste vídeo nós vamos entender que tudo talvez seja uma questão de desalinho, ou seja, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação esteja em desarmonia com as leis universais. Às vezes, o meu relacionamento afetivo, familiar, está tudo bem, mas no meu trabalho não está. Ou, ao contrário, eu tenho condições boas financeiras, eu tenho um bom trabalho, só que as minhas relações afetivas, elas não andam, elas não caminham. Então, nós temos que entender que não se trata de castigo, não se trata de azar, não se trata de falta de merecimento, né? O que trata aqui é a questão de eu manifestar aquilo, só que para manifestar, eu preciso estar em ressonância com o meu desejo. O meu desejo está aqui. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, o meu comportamento diariamente, no meu dia a dia, está em ressonância com o meu desejo, que está em uma frequência alta, porque o universo ele é abundante. Já existe aquilo que eu quero no universo. Já existe, é real. Só que eu quero acessar. Como que está a minha frequência? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que eu estou manifestando no meu dia a dia? Nas minhas relações, principalmente. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. Uma vez, uma moça contou o seguinte: ela trabalhava num lugar, num departamento, uma empresa. Ela queria, sim, ser promovida. Ela tinha no fundo do coração dela essa vontade de crescer na empresa. E ela dava o melhor dela, o melhor. Ela fazia o que podia, o que estava no alcance. Às vezes ela fazia até mesmo aquilo que não era o serviço dela. Sabe aquela coisa de você ainda fazer o serviço que é do outro? Então, era mais ou menos assim. E acontecia o seguinte, às vezes o patrão chegava, ficava 1, 2 horas na empresa, todo mundo trabalhando, ela trabalhando e os colegas de trabalho também, todo mundo trabalhando. Principalmente porque o patrão chegou, os olhos do patrão, meu Deus, né? Vamos trabalhar porque o patrão chegou. Só que daí o patrão saía 1 horinha, né? Ia fazer algum trabalho fora. E nesse tempo, ela me disse que o seguinte, que enquanto o patrão saía, os colegas, alguns, não eram todos, mas alguns, aproveitavam aquele momento de saída e iam fazer outras coisas, né? Então eles se aproveitavam daquele momento, achavam-se espertos, achavam que estavam ganhando com aquela atitude, achavam que o salário que eles estavam ganhando com certeza era pouco, então o patrão sai, eu vou aproveitar e vou ficar aqui, né? Já que esse trabalho que eu tô tendo aqui e o ganho não é tudo isso que eu mereço, né? Que, aliás, eu preciso ganhar muito mais. Aí ela me fala o seguinte, que enquanto o patrão estava fora, essas pessoas não trabalhavam muito, não. Mas ela não se sentia bem, ela não se sentia confortável com os valores dela, com a ética dela, né? Fazer isso.
Como? O patrão sai, vira as costas, eu vou fingir de conta que trabalho, vou fazer outra coisa. Como assim? Eu tenho que honrar. Se eu estou aqui, segundo a consciência dessa pessoa, ela dizia assim: se eu estou aqui, eu tenho que honrar esse trabalho. É o meu trabalho. Eu escolhi estar aqui. Se eu ganho pouco ou se eu ganho muito, é o meu trabalho. E é com esse pouco e com esse muito que eu honro as minhas contas. Então eu sou grata porque eu trabalho, eu recebo e pago as minhas contas. Então eu tenho gratidão por isso. E é exatamente por eu ser grata e pela oportunidade de confiança que eu tô aqui que eu vou dar o meu melhor na frente do patrão e até mesmo quando ele estiver ausente. E daí passou-se o tempo passou, né? E o que que aconteceu? Essa moça, essa pessoa, ela foi promovida. Ela foi promovida e ela não esperava, ela simplesmente foi promovida. Daí surgiu o boato ali entre o pessoal do setor, por que ela? Por que ela e não eu? Aí eu pergunto para vocês, por que ela? E não aqueles que brincavam de trabalhar na hora que o patrão se ausentava? É curioso, né? É curioso porque o universo, os olhos da criação, não dorme. E sabe por quê? Você cocria aquilo que você é. Exatamente. É o verbo ser. Você cocria aquilo que você é. Eu sou. Não é eu estou, é eu sou. O eu sou cocria. É quando você manifesta, quando que você manifesta? Quando você começa a estar no estado de ser a maior parte do tempo do seu dia. Essa moça, ela ia trabalhar, ela dava o melhor, com patrão ou sem patrão presente. Só que daí, quando chegou essa promoção, as pessoas questionaram por que ela e não eu? Porque a frequência dela era qual? A frequência dela era de gratidão. Eu estou aqui, eu recebi esta oportunidade, eu vou honrar esta oportunidade. Eu sou grata, sabe? É a mesma coisa, você está ganhando um salário baixo, mas você ser grato pelo aquele salário. Isso é uma pessoa próspera. Tá, mas eu estou ganhando pouco, mal dá para me comer. Mas se você vibra na falta de que você está ganhando pouco, na escassez, o que que volta para você? Mais disso? Mais falta? Mais escassez? Talvez você seja mandado embora desse trabalho? Talvez você, saindo desse trabalho, você ache um igual. Por quê? Porque a frequência que você emana é de escassez, a frequência que você emana é de falta, a frequência que você emana é de gratidão. Então, o meu objetivo, o meu sonho de um bom emprego, uma boa empresa, um bom trabalho está aqui. Só que eu vibro escassez, eu vibro falta. Se encontra? Não, não se encontra. Sabe? Não tem. Ele já existe, ele está aqui, mas para haver o alinhamento, eu preciso subir em frequência. Ó, subir em frequência para haver essa ressonância, porque o campo é de infinitas possibilidades. Só que a probabilidade de você encontrar isso que você quer, que é o seu desejo, seja um trabalho, seja um bem material, sei lá, um negócio que você queira muito realizar, um projeto que você tem que entrar em frequência com as leis universais. Então,
Aqui, como essa moça, ela entrou em frequência, qual foi a ação? Qual foi o pensamento? Eu estou aqui nesse trabalho, então eu agradeço, eu honro. Então, ela foi justa. O patrão não olhou, não estava ali para ver quem estava trabalhando. Mas existe uma coisa chamada campo. Campo eu não vejo, mas eu sinto. O ar eu não vejo, mas eu respiro. Gente, entenda. Aqui à minha volta, em volta de tudo que há, tudo no universo, é frequência, é vibração, é energia. Nós não podemos fugir disso. Então veja, nós somos feitos de átomo. Tudo que existe no universo é feito de átomo. E em volta desse átomo existe o elétron. Veja que o átomo é a menor partícula da matéria. Que se for colocar um aparelho aqui para fazer a leitura da minha mão, aqui então, o que eu tenho? O que compõe esse átomo? Aqui, colocando um aparelho para fazer essa leitura, vai se deparar com células, com moléculas, com órgãos, com tecidos, com sistemas, o meu corpo. Isso tudo aqui é feito de átomo. E o interior do átomo, se eu sou um amontoado de átomo, e no interior do átomo, aqui é uma energia, é o vácuo quântico, é a matriz divina. Aqui nesse interior, segundo a lei de Newton, era matéria, mas depois descobriu-se que se tratava de matéria condensada, mas matéria, energia condensada. Então, dentro do núcleo do átomo, existe energia. Aqui o meu corpo, ele está em forma de matéria. Eu estou vendo a minha mão. É partícula? É matéria? É uma energia condensada. Ela está condensada, é uma energia aglomerada, deu forma. Eu tenho uma forma. Se eu fecho os meus olhos, eu não consigo ver a câmera que está aqui na minha frente. É como se fosse uma onda. Eu abro os olhos, eu vejo a câmera. Tudo no universo é onda e partícula ao mesmo tempo. Tudo no universo é onda, eu não vejo a onda. Mas esta onda leva uma informação. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui e vocês estão recebendo a minha mensagem, estão ouvindo a minha voz, me vendo como? Não tem fio. Existe uma onda que leva essa informação até você. Essa informação, ela tem uma frequência, ela tem uma energia. Não tem fio que ligue essa comunicação. Como é que aquele patrão descobriu, soube, intuiu, sentiu que aquela pessoa, ela era a que tinha que ser promovida? Sendo que os outros muitas vezes deixavam de trabalhar, mas muitas coisas ela dizia que também fazia. Como que o patrão sabia que fulano trabalhava e fulano não trabalhava? Porque esse campo, existe o quê? O eletromagnetismo. Se eu sou um amontoado de átomo e o átomo tem os prótons, os elétrons, os nêutrons, ele tem a carga positiva e ele tem a carga negativa, significa que em volta de mim
existe o eletromagnetismo. Eu emano uma onda de informação e tudo que eu emano para o universo volta para mim. Se eu emano coisas boas, com uma frequência alta, o que eu vou ter de retorno? Se eu emano coisas não boas para o universo, o que vai voltar para mim? Exatamente coisas que eu enviei. A plantação, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, o que essa moça plantou para colher? O que aquelas outras pessoas plantaram para colher? Precisou alguém falar? Não, o campo falou. O campo. Existe um eletromagnetismo aqui. E esse eletromagnetismo, ele fala mais alto. Às vezes, a pessoa não precisa falar nada para você, mas você sabe se ela está falando a verdade. Você sente se ela está falando a verdade. Então, nós temos que entender o quê? Que todo o pensamento que eu tenho, todo o sentimento, o meu comportamento, eu envio uma onda de informação para o universo. Então, se eu quero muito alguma coisa, eu já estou dizendo para você que eu estou querendo muito. Se eu estou querendo muito, vocês concordam que eu já estou na falta? Eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito, eu quero tanto que eu bloqueio a materialização, o decaimento atômico do átomo para que ele se transforme em matéria. Energia condensada. Então, o que acontece? Se eu quero demais, é complicado. Se eu preciso muito, preciso, não dá uma sensação de medo? Também é uma frequência baixa. Tá, mas então o que eu faço? Gente, quando a gente vibra numa frequência boa, de gratidão, a gente vibra na falta? Não. A gente vibra no medo? Não. A gente vibra num estado de presença consciente, no aqui e no agora. Veja, quando você pensa de forma abundante, o que o universo traz para você? Exatamente abundância. Então, você vai atrair aquilo que você quer. Tá, mas espera aí, como é que eu faço para atrair? Para mim atrair, para me manifestar, porque já existe, então eu vou manifestar, eu tenho que colocar um alinhamento entre o que eu penso e o que eu sinto. E aquilo que eu faço no meu dia a dia. Exemplo, eu digo assim, eu sou saudável. Aqui tem uma informação e uma frequência. Eu sou saudável. A informação que eu digo, eu sou saudável. Qual é a frequência? Alta. Eu sou doente. Eu estou enviando uma informação. Eu sou doente. Qual é a frequência? Uma frequência baixa. Mas basta eu falar, eu sou rica, eu sou próspera? Não. Junto com a minha fala, com a minha expressão, com esse pensamento que é uma onda de informação, eu tenho que falar, só que eu tenho que acreditar naquilo que eu estou falando. Se eu acredito naquilo que eu estou falando, o universo vai devolver para mim em forma de matéria. Então tem que haver um alinhamento entre aquilo que eu penso, entre aquilo que eu sinto, para que no aqui e agora venha se materializar. Quando eu fiz o vídeo do apartamento, eu falei assim, ó. Eu desci do ônibus
durante um ano, eu fiz aquele percurso. Eu descia do ônibus, eu ia para o trabalho. Eu não ficava assim, ó. Ai, eu quero um apartamento desse. Ai, eu quero um apartamento desse. Ai, eu quero um apartamento desse. Quem não assistiu esse vídeo, eu sugiro que assista, tá aqui no canal, como que eu manifestei o meu primeiro apartamento. Eu não fiquei assim, ó, ai, eu quero um apartamento desse, ai, eu quero, ai, meu Deus, eu preciso. Não fiquei assim vibrando na falta. Sabe assim, quando você tá querendo muito um filho e você quer tanto, aí você não dá certo, você resolve adotar. Você adota a criança. Aí depois de um tempo, você engravida. Por quê? Porque você relaxou, você soltou. Só que o universo anotou o seu recado. Ela quer ter um filho. Quando você soltou e relaxou, ai, você engravidou, porque aí a coisa fluiu. Então, o que acontecia comigo naquele momento lá? Eu descia do ônibus, andava naquela estrada ali, todos os dias, todos os dias. Só que eu passava, gente, eu apenas contemplava. Eu vibrava. Porque tudo aquilo que você vibra dentro se materializa do lado de fora. Então aí eu vibrava, ai que bom esse lugar. Eu só sentia, eu intencionava como era bom, como eu gostaria, sabe? Mas eu não ficava na falta, na escassez, não era isso. Então se você tem um desejo, você, primeiro ponto, você precisa saber o que você quer. O que eu quero? Porque às vezes a pessoa não sabe o que quer. Como é que ela vai manifestar aquilo que ela quer? Teve uma ouvinte que. Uma ouvinte não, gente. Uma inscrita. Não deixa de ser ouvinte porque vocês ouvem, né? Teve uma inscrita no canal que ela disse assim, mais ou menos, tá? Porque eu não lembro exatamente, mas eu até notei aqui. Ela disse assim, ó. Ela sempre dizia, aí eu não quero morar no Rio de Janeiro porque faz muito calor. Imagina grávida no Rio de Janeiro. Ela disse isso. E ela disse que não deu outra. Depois de um tempo, pelo que eu lembro que ela comentou, é que com 8 meses, quando ela estava com 8 meses de gestação, lá estava ela morando no Rio de Janeiro, naquele calor. Ou seja, ela disse: eu não quero morar no Rio. Não, não quero morar. Ou seja, tira o não, eu quero morar no Rio de Janeiro. O universo não entende o não. Ele não entende a palavra não. Quando você fala eu não quero, você está dizendo eu quero. Então, quando você quiser algo, quando você quiser desejar algo, nunca diga eu não quero ficar doente. Você já está dizendo eu quero ficar doente. Aí teve uma outra também, uma outra escrita que disse assim, que parece que o marido ou ela sempre dizia o seguinte: nós não queremos jamais morar de aluguel perto de uma favela ou numa favela, num determinado local. Ela disse jamais morar naquele lugar. E na pandemia aconteceu uma situação que eles tiveram que se mudar, né? E olhando os valores, os custos da moradia e tal, aonde que eles foram morar? Parece que bem perto dessa favela, pelo que eu lembro, alguma coisa assim. Ou seja, não quero, jamais vou morar ali. Dito e feito. Por quê? Não quero morar lá. Então, quando você quiser algo, você afirme. Eu tenho, eu quero tal coisa, mas eu não quero um apartamento na praia, eu quero um apartamento no sítio. Eu quero um apartamento no sítio, essa pegou pesado. Eu quero um sítio, né? Então, se eu não quero um apartamento, eu não vou dizer eu não quero um apartamento. Você vai acabar comprando um apartamento e não um sítio que você quer. Então, você tem que afirmar aquilo que você quer. Você não pode negar, entende? Então, por quê? Porque na hora que você pensa, você envia uma onda de informação com uma frequência, com uma energia. Quando você fala, né, você também envia uma informação com uma frequência. E quando você pensa, você fala, você tem que sentir aquilo no seu coração como real. E quando eu passei naquela estrada, eu sentia no meu coração a intenção de como é bom morar aqui. Eu, naquele caminho que eu fazia ali, eu dizia, nossa, como é bom, que legal que deve ser aqui. Eu sentia, mas eu não ficava pedindo, eu quero um apartamento desse, eu quero um apartamento desse. Não, eu só sentia. Porque que naquele momento
a minha consciência maior, essa presença divina eu sou, ela estava em alinhamento, porque naquele momento eu estava indo para o meu trabalho e eu não estava falando mal do meu trabalho. Eu não estava na culpa, na vítima e na reclamação que a minha família era XYZ, sabe? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vive em alinhamento, a gente tem que ter bons pensamentos, né? Nós temos que ter bons sentimentos e as nossas ações têm que ser correspondentes, né? Então vejam, quando eu falei para vocês há um outro vídeo, que eu tive uma fase difícil na minha infância e na minha adolescência, porque a minha mãe logo veio a falecer quando eu tinha 4 anos de idade. Eu deletei isso da minha mente durante um tempo. Eu deixei isso quieto no armário. Agora, se eu ficasse trazendo o meu passado para o presente e ficasse falando da minha madrasta, do meu pai, do meu irmão, do meu amigo, se eu ficasse falando tudo aquilo de ruim que eu vivi, trazendo para o presente, eu ia só materializar mais disso. E isso não iria me ajudar. Eu ia estar vibrando na vítima. E a vítima, ela não tem frequência alta. A pessoa que reclama e fala do outro não tem uma frequência alta. A pessoa que fica falando do vizinho, do chefe, do marido, e etc, 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 fofocando, se lastimando, reclamando, sabe esse mimimi todo? Essa pessoa ela não tem uma frequência, ela não entra em ressonância com o desejo. Porque o desejo dela, o universo entrega aquilo que você realmente reza, né? Porque eu digo que para você materializar é mais ou menos assim, ó. É o orai o orai e vigiai, né? Porque é bíblico. Então você tem que realmente vigiar os seus pensamentos, vigiar os seus sentimentos e prestar atenção no seu comportamento, porque às vezes a pessoa acorda de manhã, ai, bom dia, bota bom dia para todo mundo no WhatsApp, manda coração, né, manda e tal, dá bom dia aqui, bom dia ali, aí depois de 10 minutos, né, acordou com a frequência maravilhosa. Aí depois de 10 minutos já está buzinando lá no trânsito, já está reclamando porque tem um carro estacionado lá no lugar que não devia. Aí chega no trabalho, já faz como aqueles lá que o chefe sai e já fica na distração. E chega mais tarde, entendeu? Aí já chega em casa, já reclama porque a esposa não fez aquilo que era para ter feito, que o filho não... Sabe, a vida daquela pessoa durante 24 horas do dia dela é reclamação, é muita coisa negativa e baixa. Por quê? Porque você se identifica com aquilo tudo, né? No começo, não sei se eu cheguei a falar aqui, mas que a gente se identifica muito com o personagem, né? Então, eu acho que eu sou tal coisa. E aí eu me identifico com esse personagem, porque quando eu nasci, disseram que eu era tal coisa, né? Então eu me identifiquei com aquele personagem, e a partir do momento que eu me identifico com o personagem, eu sou a Hilda, né? Filha do seu João, que mora em tal lugar, que não sei o quê. Eu me identifico com esse personagem. Mas eu não sou a Hilda, eu não sou esse personagem. Eu não sou a minha mente, eu não sou os meus pensamentos, eu não sou os meus sentimentos. Entenda. Pare e pense agora, feche os olhos por um momento e faça o seguinte: vamos fazer esse exercício. Quem é você? Quem é você antes do pensamento? Quem é você antes do pensamento? Quem é você antes da emoção? Sabia que é nesse lugar que você tem que ficar para você manifestar o seu desejo? É nesse lugar da presença que observa. É esse eu sou, sabe? Esse eu sou, ele não se mistura com o que está acontecendo do lado de fora. Ele levanta, dá bom dia, chega lá na esquina, tem um carro estacionado, ele olha o carro,
analisa, você observa do lado de fora, você não se mistura com a cena. Aí daqui a pouco aquele carro já anda. Mas se você não está nessa presença, nesse eu sou, você já começa a xingar, brigar, abaixa o vidro e etc. Você já se misturou, você já não é mais a presença. Você já entrou no personagem, você já é o João que está ali brigando porque tem um carro estacionado. Aí você chega no seu trabalho, você não vive nessa presença. Você aproveita que o chefe saiu e já se mistura com o personagem e já começa a fazer coisas erradas porque o chefe não está vendo. Você está muito enganado. Porque se nós todos somos um amontoado de átomo e tudo no universo é onda, energia, partícula ao mesmo tempo, você concorda que aqui no planeta Terra 3D, eu olho para fora, essa holografia está tudo separado? O armário, você, a câmera. Só que quando eu fecho os meus olhos, eu não vejo nada e é apenas uma onda e estamos todos juntos? Por isso que tudo que eu sinto, você sente, tudo que você sente, eu sinto? Então, para me manifestar, eu tenho que enviar aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu emano, exatamente em congruência com as leis universais, porque senão não vai ter manifestação. Então, se eu não sou a minha mente, se eu não sou o meu pensamento, eu não posso me apegar às crenças, a tudo aquilo que foi falado de mim no passado, tudo aquilo que eu ouvi lá em casa, aquilo que eu ouvi do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do professor. E agora aqui, eu acho que eu sou uma inútil, que eu não tenho valia nenhuma, que eu não sou merecedora, que eu sou culpada e devo para todo mundo porque eu só fiz besteira. Com essa energia, com essa vibração, com essa carga pesada, você acha que com esses pensamentos, com esses sentimentos, eu posso até querer um carro, mas você acha que esse carro vai chegar para mim de uma forma fluida? Não, vai ser com muitos trancos e barrancos. Por isso que às vezes a vida é pesada e dolorosa, porque a gente quer muito uma coisa, só que os nossos pensamentos não se alinham com os nossos sentimentos, com aquilo que eu sou, porque eu não sou esse corpo. A grande consciência habita esse corpo. A grande consciência. O universo habita a consciência? A grande consciência. O universo está dentro dessa grande consciência. Tudo está dentro dessa grande consciência. Então, se tudo é energia, frequência e vibração, orai e vigiai. Aquilo que você emana, volta para você. Então, como assim? Como que eu faço para manifestar? Saiba o que você quer. Eu quero isso. Acredite. Só acredite. Você pode visualizar, você pode criar uma imagem na sua cabeça, tá tudo bem, sem esforço, na presença, sem ruídos do lado de fora. O pensamento que não é seu vem e diz: você não tem condição porque você ganha pouco. Esse pensamento você tem que afastar. Você vai ter que dizer: sai daqui que eu não sou isso aí. Sai pensamento. Ah, você é uma pessoa que não é merecedora. Sai pensamento. Você tem que tirar. Esse pensamento não é meu. Esse pensamento é do mundo. Esse pensamento é do coletivo. Esse pensamento eu ouvi lá quando eu tinha não sei quantos anos. Não é meu. Sai. Você tem que limpar o campo. Limpa o campo. Quando eu manifestei o apartamento, eu não estava pensando em nada. Eu só estava andando e curtindo aquela rua, sentindo. Olha só, eu lembrei de um exemplo aqui. Teve uma mulher que ela deu um depoimento, eu não sei, eu não lembro direito, mas ela deu um depoimento assim. Ela viu um carro
um lançamento. E ela viu, isso é uma coisa muito antiga, ela viu um carro, um lançamento pela televisão. E quando ela viu aquele carro, ela se apaixonou. Mas ela não disse, eu quero esse carro. Não, ela simplesmente se apaixonou. Ela emitiu uma sensação tão boa, foi tão alta a frequência que ela emitiu, que depois de um tempo, de uns meses se passaram, o marido convidou ela para fazer uma viagem. E nessa viagem, em tal lugar, estava eu não sei como que chama, mas tinha era como uma feira, alguma coisa assim, mas não é bem esse nome, feira, né? Era um outro nome, e que não me vem agora. E ali, né, ela se deparou com aquele carro. E ela nem pensava nisso. E naquela cidade que ela foi, nessa viagem que ela visitou, ela teve acesso a esse local, a essa feira, a esse lugar que estava com aquela apresentação de carros. E chegou lá, ela viu aquele carro que ela tinha se apaixonado. E ali, chegando ali, parece que o marido, ela conversaram com o atendente que estava ali, com o expositor e tal, e tal, e tal. No final das contas, ela nem imaginava, ela sai dali com um carro de volta para casa dela. Então, assim, o segredo qual é? O segredo é você estar na presença na hora que você quer muito uma coisa. E você entender que aquilo que você emana para o universo volta para você. Então, está na hora de a gente começar a entender que a reforma íntima, ela se faz necessária. O que é uma reforma íntima? É eu começar a desvencilhar daquilo que não é meu, que não serve para mim, começar a filtrar os meus sentimentos, eu começar a orar e vigiar mesmo, vigiar o pensamento que vem, vigiar o sentimento que vem, e quando eu ver coisas na minha frente, coisas acontecendo, dá um passo para trás, desassocia, não se mistura com aquilo que está acontecendo, olha do lado de fora, porque a consciência, ela observa e age. O ego, o personagem não, ele já sai brigando, já sai batendo, já sai reclamando. Então, a cocriação, ela não tem esse alinhamento necessário. E aí, a partir do momento que você sabe o que você quer e você só sente e acredita que é a fé, levanta e anda, como Jesus disse, aí você solta. Você simplesmente solta. E aí, esquece, deixa. Como essa mulher, ela viu, ela se apaixonou. Ai, como eu quero um carro desse, ai, como eu gosto, ai. E de repente, ela estava com um carro daquele. A questão é a seguinte, a cocriação, ela não acontece quando você quer muito uma coisa. A cocriação, a manifestação, ela acontece quando você se alinha com o que você é de verdade. Aí parece assim que sem esforço, sem controle, uma mágica acontece e aquilo cai no seu colo. É mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Eu deixo aqui, o meu beijo no coração e peço para que curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.